Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre as minhas leituras em andamento. Eu estou com o foco principal aqui em 3 obras que eu estou lendo e eu queria conversar um pouco sobre elas aqui com vocês. Bom, na área de membros aqui do canal, nas leituras de ficção, eu estou fazendo a leitura de A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Estamos mais ou menos no começo, mas avançando assim com um ritmo interessante. E basicamente eu já aceitei que eu não vou morrer de amores pela escrita do Thomas Mann. Eu gosto das histórias, eu gosto do que ele traz, inclusive de pano de fundo. É uma literatura bastante rebuscada, mas a descrição em si, o estilo de descrição do Thomas Mann, não é a que me agrada mais. E aí, com certeza, nesse momento tem quem vai falar, mas é porque você não entende, você não pega as minúcias da descrição do Thomas Mann. E não é esse o ponto. Eu consigo perceber os símbolos, consigo entender que provavelmente tudo que o Thomas Mann escreve tem um objetivo específico, mas o estilo dele não me agrada tanto. Então, as leituras de Thomas Mann, elas não são tão fluidas para mim, eu não fico com muita vontade de saber o que vai acontecer, ou com muita vontade de encarar de novo o livro, mas o ritmo que a gente tá lendo aqui a montanha, subindo essa montanha, tá interessante, e a ideia aqui do tempo é o que mais tem me chamado a atenção. A ideia filosófica do tempo, as reflexões trazidas aqui. Mas os personagens, para mim, não são cativantes até o momento. Não achei nenhum grande personagem. Claro que tem o Hans Castorp, né? Que é natural que a gente se apegue mais a ele justamente por ser o personagem principal. E é o que a gente mais acompanha. Mas, assim, enfim, eu já aceitei esse ponto e eu tenho certeza que muitas pessoas também não morrem de amores por Thomas Mann e ficam aí com vergonha de dizer, porque ele sim é um autor renomado, sim, ele é um grande autor do século XX e isso não tem nada a ver com o gosto pessoal do leitor. Então entendam isso, né, que existe uma grande diferença entre achar um livro ótimo e gostar de ler aquele livro. Existem diferenças objetivas e subjetivas que cada leitor vai identificar e eu já percebi que o estilo do Thomas Mann não é aquele que mais me agrada. De qualquer forma, A Montanha Mágica, eu acho que é o livro mais diferentão assim dele até então. Eu já li Os Buddenbrook, depois eu li A Morte em Veneza, depois eu li Tony Kruger, tem vídeo para A Morte em Veneza, que foi uma experiência muito boa, e é uma novela, né, então acaba sendo um pouco mais tranquilo de ler. E A Montanha Mágica já é um livro bem mais denso, e curiosamente no início era uma sátira de A Morte em Veneza. Então tá sendo uma leitura bem contrastante e interessante, tenho gostado, mas eu meio que já sei que não vou morrer de amores, esse livro não vai ser um preferido da vida. Talvez eu mude de ideia e venha aqui no final da leitura dizer isso pra vocês, mas no geral é essa minha sensação que eu tenho com A Montanha Mágica. Eu também tô lendo Maria Antonieta, do Stefan Zweig. Esse aqui é um livro que era para ler na área de membros de não ficção, aí eu fiz umas mudanças ali, que eu fiz um vídeo específico falando sobre isso, mas de qualquer forma eu vou fazer essa leitura e comentar eventualmente algumas coisas no nosso grupo do Telegram. E esse livro aqui tem um prólogo do próprio Stefan Zweig que é espetacular, é um prólogo bem rapidinho, assim, bem curto, é praticamente um ensaio sobre pessoas medíocres que são colocadas pelo destino em situações grandiosas, que é mais ou menos a ideia do que o Zweig vai falar sobre a Maria Antonieta aqui. Tanto é que o subtítulo do livro é Retrato de uma Mulher Comum, porque ele considera que ela poderia viver uma vidinha simples, né, simples entre aspas, na corte. Ela era uma Habsburgo, né, foi criada, então, para ser uma princesa e tal, mas ela não era uma mente brilhante, ela não teria capacidade de ser uma grande imperatriz ou algo do tipo, e ela poderia seguir dessa forma, só que tinha uma Revolução Francesa no caminho dela. Então ele fala um pouco também sobre pessoas que fazem de tudo para serem grandiosas, por exemplo, Napoleão Bonaparte, e pessoas medíocres que não queriam estar em situações grandiosas, que viveriam a vida feliz de forma sempre medíocre, e isso não é pejorativo, é mais no sentido de que é uma vida tranquila, sem grandes reviravoltas, sem grandes acontecimentos, e a Maria Antonieta definitivamente não tem uma vida dessa forma, né, porque afinal ela foi decapitada pela Revolução Francesa. Mas Stefan Zweig já fez uma reflexão muito interessante aqui, e o Zweig tem uma escrita muito tranquila, assim. Embora seja um livro histórico, uma biografia, ele te envolve muito na leitura. Eu já percebi isso pelas
poucas páginas aqui, e também porque eu já li a autobiografia dele, né? E aqui a gente tem ele também trazendo um retrato daquela época, que é uma época distante de nós, mas que acabou entrando um pouco no nosso imaginário, essa ideia das princesas Habsburgo, que eram meio que criadas, né, moldadas para serem grandes princesas, para casarem com reis e imperadores, enfim, de outros países, fazer essas alianças por meio do casamento. Tanto é que a Leopoldina, que era Habsburgo também, se casou com o Dom Pedro, né? Então, também faz parte da nossa história, e elas têm, inclusive, uma ligação familiar, né, obviamente, porque a Maria Antonieta também era Habsburgo, mas, enfim, eu gosto muito de estudar, de ler sobre essas coisas, eu acho que esse livro vai me trazer um pouco disso. Eu sempre demoro mais para ler livros de não ficção, e eu acho que vai acontecer isso também, mesmo sendo muito fluido, como eu comentei, né, porque o Stefan Zweig tem essa capacidade de nos envolver mesmo na história, mas é uma leitura que eu acho que eu vou fazer sem pressa, incorporando aí aos poucos nas leituras em andamento e aprendendo um pouco mais também sobre esse período histórico que é tão importante, período pré-revolucionário na França e depois com a Revolução Francesa. Talvez nessa parte até fique mais eletrizante o enredo aqui do livro, digamos assim. Mas Stefan Zweig é um ótimo escritor. Eu gosto do estilo dele. Não é assim, nossa, ele é um dos meus preferidos. Eu acho que tem muito disso também com Stefan Zweig, pessoas que amam ou pessoas que odeiam. E no geral eu gosto muito, mas também não é, oh meu Deus, preciso ler absolutamente tudo que ele já escreveu. Quero ler o que ele já escreveu, mas aos poucos, sem pressa, e tá tudo certo. E aí, por fim, essa semana eu comecei um livro um pouco diferente, que não estava bem no radar, mas que eu já vi muita gente falando sobre esse livro, muita gente que leu, tem quem ame, tem quem odeie também. Eu comentei um pouco sobre essa leitura nos stories e algumas pessoas já comentaram isso comigo. Enfim, estou lendo Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. Eu acho que esse é um livro que, de certa forma, entrou num hype, digamos, né? Bastante gente comentando sobre, porque veio essa edição nova, eu tenho aqui no Kindle. Provavelmente em algum momento eu adquira a versão física também, porque eu tô fazendo algumas anotações. E esse é o tipo de livro que, primeiro, ele não tem uma forma super inovadora, ele tá em formato de diário, né, dessa mulher que ela compra um caderno. Ela é uma mulher casada na Itália pós-Segunda Guerra Mundial, ela tem 2 filhos, ela ama muito o marido, ela trabalha fora, eles não têm luxos, assim, eles têm uma situação financeira um pouco apertada, mas também não são pobres, digamos assim. E em um determinado momento ela compra esse caderno, leva para casa e começa a escrever. E essa escrita começa a despertar nela sentimentos e atitudes que eram estranhas antes. Porque justamente é esse momento de autoconhecimento, de olhar para dentro, de perceber que talvez ela não estivesse totalmente feliz, e sonhos que não foram realizados, e situações que ela gostaria de se colocar. Enfim, tudo isso vai aflorar por meio da escrita. E essa ideia, né, da escrita trazer de dentro para fora tudo aquilo que ela queria dizer, o que ela queria desabafar, é algo muito interessante, porque de fato existe essa ideia da escrita terapêutica, existe essa ideia de que escrever os nossos sentimentos é uma forma também de compreendê-los. Então, eu tô achando bem interessante como esse formato fechou com essa ideia, né? Então, não é um livro com grandes acontecimentos, reviravoltas, e também é um livro em que a gente precisa se colocar nessa posição de que nós estamos lendo um diário em primeira pessoa, e um diário de uma mulher que coloca nesse diário tudo que passa na cabeça dela. Então é óbvio que ela vai pensar coisas ruins, é óbvio que às vezes ela vai tomar atitudes que a gente discorda, né, e ir por caminhos que a gente discorda, e especialmente que tem coisas que ela nem toma atitudes, né, ela só pensa e traz pro diário. Então eu tenho gostado desse exercício, e eu acho que ele é um livro que ele vai pegar as pessoas que tiveram algum tipo de contato com as vivências que ele apresenta. Porque, como eu falei, ele não tem uma forma super inovadora, é um diário bem escrito, assim, no sentido de que não fica parecendo que é um romance, enquanto deveria ser um diário. Então faz sentido, pela forma mesmo, né, de como a autora estruturou. E o conteúdo, como eu disse, é muito mais nesse sentido do que vai tocar o leitor que está lendo. É algo muito introspectivo de uma mulher que está tentando
ficar no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que ela tem que cuidar dos filhos, ao mesmo tempo que ela cuida da casa, ela não tem tempo, ela fica nesse looping de coisas que ela sonhava fazer e ela nunca conseguiu fazer, de viver para os filhos e ver os filhos decepcionando ela por conta de algumas atitudes. Tentar pensar também que na época que ela era adolescente, ela fez as mesmas coisas, então é um eterno exercício. Ela também se sente muito cansada, mas ao mesmo tempo o cansaço da maternidade, o cansaço dessa vida enquanto mãe, enquanto esposa, acaba sendo um prêmio, digamos. Ela não fica totalmente infeliz por esse cansaço, então é um sentimento bastante conflitante. E eu acho que para a mulher do século XXI, ler um livro desse acaba trazendo muito daquilo que a gente vivencia em certos graus diferentes, em certos aspectos. Então, vai depender muito de como a pessoa se envolve com o que tá ali e se a pessoa já sentiu alguma vez aquilo que tá ali no livro para se identificar e se envolver mais ou menos com a leitura. Dito isso, eu tenho gostado bastante, porque embora eu não pense tal qual a Valéria, que é a personagem aqui de Caderno Proibido, eu tenha várias divergências em relação ao que ela faz, especialmente com a filha e tal, ela pensa muitas coisas que eu acho que nós pensamos. E mesmo que sejam pensamentos errados, nós também temos pensamentos errados, né? Então, eu não vou me colocar aqui numa posição de julgar o que ela está escrevendo, porque todos nós temos pensamentos errados e ela também tem. E ela também teve atitudes erradas e eu posso discordar de tudo isso sem jogar pedra nessa mulher, porque eu estou lendo um diário dela, né? Ainda que ficcional. Então, é um livro que tá fluindo bem e tem me deixado bastante curiosa e talvez eu traga mais pra conversar com vocês aqui sobre ele e tal, justamente porque tem um hype muito grande e talvez a gente possa explorar com um pouco mais de profundidade todos esses pontos, especialmente essa posição aí dessa mulher que tá cansada de tudo, mas ao mesmo tempo é esse cansaço que a gratifica de alguma forma. E, enfim, são algumas reflexões interessantes que o livro tem trazido e tem me tocado também e me feito pensar sobre algumas coisas que ele traz. Bom, esses são os 3 livros que têm mais me acompanhado ultimamente. Como eu já comentei algumas vezes com vocês, né, a leitura tem sido mais lenta mesmo, mas eu tô tentando também trazer um pouco desses livros diferentes e intercalar com as minhas leituras mais longas, os calhamaços, também para trazer vídeo aqui para cá, né? Então essas leituras que eu coloco para intercalar também tem o intuito de virar conteúdo para vocês. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de livros mais curtos, livros mais tranquilos de ler, mais fluidos e que talvez eu possa gostar ou não gostar e trazer opiniões, deixem aí nos comentários, fiquem à vontade. Mas esses são os 3 livros, então, que têm me acompanhado por aqui. É isso, digam aí o que vocês estão lendo, tragam sugestões, se vocês as tiverem, deixem curtida, comentário, hype, inscrição aqui no canal, tudo isso é muito importante para que o conteúdo atinja mais pessoas e eu consiga trazer mais coisas aqui para vocês, mais vídeos, e até o próximo vídeo então.